Olá, bem-vindos à nossa aula de hoje, onde vamos falar sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Então, existem alguns hidrocarbonetos diferentes que a gente vai tratar na aula de hoje, como a gente vai colocar o nome. Então, primeiro, os ciclanos. Os ciclanos são aqueles compostos aonde eu tenho uma cadeia fechada, tá? Quando eu tenho um composto formado por um ciclo, eu vou começar o nome com a palavra ciclo, tá? Então, antes de eu contar o número de carbonos ou fazer qualquer outra coisa, você viu que é um composto fechado, você já começa com ciclo, ok? Aí você vai contar, tem 1, 2, 3 carbonos. O prefixo para 3 carbonos é prop, certo? Só tem ligação simples, então ele vai ser an e terminar com o, porque é um hidrocarboneto. Mesmo sendo ciclo, ele continua sendo um hidrocarboneto, ok? Vamos ver esse aqui, ó. Então, ele é um composto fechado, então ele vai começar com ciclo. Tem 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 é but, só tem ligação simples, ele vai ser an e termina com o também. Então, esse é o ciclobutano, ok? E por último exemplo, esse aqui, ó. Tá fechado? Já coloca o ciclo. Eu tenho 5 carbonos, 5 é pente e termina, tem a an, por quê? Porque só tem ligação simples e termina com o. Então, esse é o ciclo pentano, ok? Bom, eu posso ter também compostos cíclicos, aonde eu tenho uma ligação dupla. Então, como que eu vou colocar? Então, a regra geral, ciclo, são 4 carbonos, vai ser but. Agora eu tenho uma dupla. Então, aqui, o meio para dupla é o en e vai terminar com o. Então, esse é o ciclo buteno. E esse exemplo aqui, ciclo, porque é fechado, são 5 carbonos, então é pente. Também tem uma ligação dupla, é em, e vai terminar com u, ok? Outros casos, quando eu tenho, por exemplo, duas ligações duplas, quando eu tenho dieno, é um dieno, tá? Então, ele é fechado, continua como ciclo, são 6 carbonos, o prefixo para 6 é ex, e eu tenho que dizer que são 2. Só que agora, nesse caso, eu tenho que dizer aonde estão essas duas ligações. Então, o que eu tenho que fazer é numerar os carbonos. Por onde eu começo? Então, primeiro, obrigatoriamente, eu tenho que começar por algum carbono da ligação dupla. Então, eu vou começar aqui com o carbono 1, certo? Aí, eu vou rodar o ciclo, colocando números, sempre no sentido da ligação dupla. Então, se esse é o 1, esse aqui é o 2. Esse aqui desse lado pode ser o 2? Não, porque ele não passa pela dupla, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, olha só, uma dupla começa no carbono 1, a outra dupla começa no carbono 3. Então, eu tenho que indicar no nome aonde essas duplas estão começando. Então, eu vou colocar 1,3, e aí eu tenho que dizer o que está no carbono 1 e o que está no carbono 3. A dupla. A dupla é em, certo? Só que como são duas, então vai ser de em e vai terminar com a letra O, ok? Então, olha só, coisas importantes no nome. Para separar letra de número, você usa um hífen. Para separar número de número, você usa uma vírgula. Depois, número de letra, hífen de novo. Por que eu tenho que ter de aqui? Porque são duas ligações duplas.
E quando eu tenho di, ele pede 2 números aqui, porque são 2 duplas, então eu tenho 2 localizações. Então, em nomenclatura, o número, ele indica localização, tá? E o di, tri, pode ter mais de 2, vai indicar a quantidade. Vamos ver se a gente entendeu? Vamos fazer esse aqui agora. Esse aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, eu vou começar com ciclo, tá? Aí eu tenho que dizer que são 8 carbonos, que é oct. Vai os 2 Os? Vai os 2 Os, ok? E aí eu tenho que dizer aonde estão as ligações duplas. Então, eu vou começar a numerar daqui, ó. 1. Se o meu 1 é aqui, o 2 obrigatoriamente tem que ser esse. Lembra que tem que passar pela dupla. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu vejo, ó, uma ligação dupla começa no carbono 1 e a outra ligação dupla começa no carbono 4. Então, vai ser oct, 1, 4, di, e, tá? Então, de novo, ó, letra com número, hífen. Número com número, vírgula. 1, 4 é a localização. De quem? De 2 duplas, de, em. Ok? E esse exemplo aqui, esse aqui é o benzeno. Benzeno é um nome, é um apelido que esse composto tem. Vamos ver como ficaria o nome oficial dele? Então, eu tenho, primeiro, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele vai ser ciclo, tá? 6 aí eu vou numerar. Então, eu vou começar aqui por esse. Então, vai ser 1, passo pela dupla, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, ó, uma ligação dupla começa no carbono 1, a outra no 3 e a outra no 5. Então, aqui vai ser 1, 3, 5. E agora são 3 duplas, certo? Então, vai ser tri-eno, ok? Ó, letra com número, hífen. Número com número com número, vírgula. Número com letra, hífen. Então, 1, 3, 5 é a localização e tri é o número de ligações duplas, que no caso aqui são 3. Ok? Bom, agora, existem carboncompostos que são ramificados. Ramificado é quando eu tenho um grupo de carbonos fora da cadeia principal, certo? Então, esses carbonos, esses grupos são chamados de radicais. Então, eu tenho radicais com 1 carbono, com 2 carbonos, com 3, com 4, que são os mais comuns. E aí, eles vão receber nomes especiais. Todos os radicais, eles terminam com a partícula il. Então, você está vendo aí, ó, metil, etil, propil e assim vai, tá? E no começo, eles vão ter a indicação do número de carbonos que ele tem. Então, por exemplo, ó, 1 carbono, ele vai ser metil. 2 carbonos, vai ser etil. 3 carbonos, eu tenho 2 possibilidades. Ou ele está pendurado na cadeia principal pela ponta, então ele vai ser o propil, ou ele está pendurado pelo meio, pelo carbono do meio, então ele vai ser o isopropil. E para 4 carbonos, eu tenho 4 possibilidades. Então, eu tenho butil pendurado pela ponta, sec-butil está pendurado pelo carbono secundário, isobutil, quando ele está pendurado pelo meio, e terc-butil, quando ele está pendurado pelo carbono terciário, tá? Esses radicais também é só uma questão de treino. Quanto mais você treinar, você já vai enxergá-los na cadeia. Vou dar alguns exemplos daqui a pouco.
E eu tenho aqui também alguns radicais diferentes que podem aparecer, tá? O vinil, o propenil, o fenil, o benzil, o isopropenil, o alil, o naftil e o naf2il, tá? Então, esses aí são compostos que vão aparecer, radicais que podem aparecer também nos compostos, ok? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ver num carbono ramificado é o conceito de cadeia principal. Então, o que é uma cadeia principal? Cadeia principal é a maior sequência de carbonos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho esse composto. Então, aqui vai ser a ponta do composto. Então, tem um carbono, 2, 3. Quando chega aqui, eu posso descer ou eu posso ir em frente. Eu vou escolher a ramificação onde tem mais carbonos. Então, nesse caso, eu não vou descer, eu vou continuar em frente. Então, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Essa aqui vai ser a minha cadeia principal. Se essa é a cadeia principal, sobrou um carbono aqui pendurado. Então, esse carbono vai ser o radical, que no caso é um metil. Por que é um metil? Porque tem um carbono só, tá? Tudo bem? Vamos ver esse aqui, ó. Então, eu vou começar do lado maior, ó. Se eu começar daqui, só tem um carbono. Se eu começar daqui, são 2. Se eu começar daqui, é 1. Só que se eu começar daqui, são 3, tá vendo? Então, eu vou começar daqui. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4. Aí, eu posso ir para a direita ou posso ir para a esquerda. Então, eu vou escolher o lado que tem mais carbonos. Então, no caso, é a esquerda. Então, vem aqui, 5. Chegou aqui, eu posso descer, posso continuar em frente. Tem mais carbonos, é em frente. 6. E aqui eu posso ir em frente ou eu posso descer. Tem mais carbonos, é embaixo. 7, 8. Então, essa aqui marcada vai ser minha cadeia principal. Tirando a cadeia principal, aí então eu vou ter os radicais. Então, nesse caso, ele é um metil, porque tem um carbono só. Esse caso é outro metil, um carbono. E nesse caso, 2 carbonos, vai ser um etil, tá? Porque eu tenho 2 carbonos aqui, ok? Isso aqui, achar a cadeia principal é muito importante, porque é ela que vai me dizer o nome correto do composto, certo? Então, tem alguns aqui para a gente treinar. Então, vamos lá. Eu vou pegar o lado maior que eu tenho. O lado maior vai ser esse. Então, aqui vai ser 1, 2, 3. Para baixo, eu tenho 3 carbonos. E para frente, eu tenho 4. Então, eu vou para frente. 4, 5. Essa é a minha cadeia principal. O que sobrou aqui? Sobrou um metil, outro metil aqui, e esse aqui é o isopropil. Por que é o isopropil? Porque são 3 carbonos ligados pelo carbono do meio, tá? Então, eu tenho 3 radicais aqui. Esse é o isopropil. Nesse caso, então, eu vou começar aqui, ó. 1, 2. Para frente tem mais. 3, 4. Então, essa é a minha cadeia principal. E aqui eu tenho um metil, certo? Agora, tem um caso especial. Aqui, ó. Onde eu tenho uma ligação dupla. Quando eu tenho uma ligação dupla, ela é muito importante. Então, a ligação dupla, obrigatoriamente, tem que fazer parte da cadeia principal. Então, mesmo que eu tenha, ó, tá vendo que essa ponta é maior? Mesmo que ela seja maior, eu sou obrigada a começar por aqui. Então, vai ser 1, 2, 3. Agora, se descer são 3, se for para cá são 4. Então, eu continuo para cá, tenho 4 carbonos. Aí, formou aqui um metil,
tá? E aqui formou um propil. São 3 carbonos ligados pela ponta. Deu para entender? Então, olha só. Nesse caso, de novo, ó, tem uma dupla. Então, obrigatoriamente, eu vou começar por aqui. Então, vai ser 1, 2, 3. Vou continuar. 4, 5, 6. Essa é minha cadeia principal, tá? Nesse caso, eu tenho aqui, ó, um propil e nesse caso eu tenho aqui um metil, certo? Tudo bem? Bom, agora como é que a gente dá nome para esses hidrocarbonetos ramificados? Esses hidrocarbonetos, eles têm uma sequência. Se você seguir essa sequência direitinho, você vai conseguir tranquilamente dar nome para os compostos. Então, vamos ver lá comigo qual é a sequência. Primeiro, localizar a cadeia principal. Então, como eu falei, a cadeia principal, ela determina o nome do composto. Segundo, numerar os carbonos da cadeia principal e, para decidir qual extremidade, deve seguir os seguintes critérios. Se a cadeia for insaturada, ou seja, tiver uma dupla ou uma tripla, você começa pela extremidade que apresenta insaturação. Se a cadeia for saturada, você começa pela extremidade que tem uma ramificação mais próxima. Depois, escreva o número de localização da ramificação e, a seguir, separando com o hífen, o nome do grupo orgânico que corresponde à ramificação. E, por último, escrever o nome do hidrocarboneto correspondente à cadeia principal. Bom, vamos lá logo para os exemplos que a gente entende melhor, certo? Começando, tem que achar a cadeia principal. Então, a cadeia principal, vou começar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Aí, eu tenho que numerar. Para numerar, eu vou começar pelo lado, tenho duas possibilidades, ou aqui ou aqui. Eu vou começar pelo lado mais perto da ramificação, que no caso aqui é o meu lado esquerdo. Então, vou lá. O carbono 1 vai ser esse carbono aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Aí eu vou indicar quais os radicais que tem. Nesse caso aqui eu tenho um, que é um carbono só, então é o metil, certo? Fazendo esse rascunho, agora você vai passar limpo com o nome. Então vamos lá, vamos começar pelo radical. O radical metil, ele tá no carbono 3. Então eu vou escrever 3-metil, tá? E em seguida, vou colocar a cadeia principal. Ela tem 6 carbonos, então é X, só tem ligação simples e vai terminar com O. Então, esse aqui é o 3-metilhexano, ok? Nem é tão difícil assim, né? Vamos lá, o segundo. O segundo, primeiro eu vou achar a cadeia principal, tá? Então, eu vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Essa é a maior cadeia. Aí eu vou numerar. Para numerar, eu vou começar do lado mais perto da ramificação. Então, vou tentar aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui já tem uma ramificação. Aqui, 1, 2, 3, 4. Então, a primeira é no 4. Então, eu vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Agora, vamos ver quem sobrou aqui pendurado. Aqui no carbono 3, sobrou um carbono só. Então, esse é o metil. No carbono 4, também tem um carbono. Então, eu tenho aqui outro metil. E no carbono 5, eu tenho 2, que é o etil, certo?
meu rascunhinho tá pronto. Agora eu vou passar limpo. Para passar limpo, eu vou começar por ordem alfabética. Então, entre etil e metil, o etil vem primeiro. Então, vai ser 5-etil, tá? Aí eu tenho que dizer que são 2 metil, ó. Um no carbono 3, outro no carbono 4. Então, vai ser aqui. Em seguida, vou colocar os metil. Então, eu sei que tem um no carbono 3 e um no carbono 4. Então, vai ser 3, 4. Tenho que dizer que são 2. Então, dimetil. Lembra que número é localização e o di, tri é a quantidade. Bom, já pus todos os radicais, agora eu vou pôr a cadeia principal. Então, são 8 carbonos, oct. Não tem ligação dupla ou tripla, então é an e o, certo? Um detalhe importante é que entre os radicais e a cadeia principal tem um espaço. Então, aqui não vai vírgula nem hífen, ele vai um espaço, ok? Ó, é muito importante você fazer esse rascunhinho aqui para você poder passar limpo direitinho, porque senão você vai se enrolar aí para colocar os carbonos, tá bom? Mais um exemplo, vamos lá. Começando achando a cadeia principal. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Se eu for para cá, tem 2. Se eu descer, tem 3. Então, aqui vem 4, 5, ok? Aí eu vou numerar. Se eu começar aqui, ó, esse carbono 1, no carbono 2 eu já tenho 2 radicais. Se eu começar aqui, no carbono 2 eu tenho um radical só. Então, eu vou começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Quem são os radicais? Então, eu tenho esse aqui, que é um carbono, então é o metil. Tenho esse aqui, que é um carbono, que é metil também. Tenho mais um metil, ó, aqui, que também é metil. E tenho aqui um etil. Então, ó, sempre começando por ordem alfabética. Então, vai vir aqui 3 etil. Por que 3? Ó, porque o etil tá no carbono 3. Agora, ó, são 3 metil. Então, eu tenho 2 no carbono 2. Então, eu vou pôr 2, 2. Como é localização, eu tenho que pôr os dois números, tá? E um no carbono 4. Então, agora eu tenho 3 metil. Então, é trimetil. E aí, vou colocar a cadeia principal. São 5 carbonos. Então, é pente, an e o O, ok? Um detalhe aqui são esses dois, número 2. É obrigado colocar? Sim. Por quê? Porque quando você fala aqui que é tri, ele pede 3 números. Se é tri, aonde estão os 3? Então, eu tenho que indicar onde estão os 3, ok? E vamos lá para esse exemplo. Então, nesse exemplo, eu tenho uma ligação dupla. Na ligação dupla, indica que eu sou obrigada a começar por aqui. Então, vai ser 1, 2, 3 carbonos. Se eu descer, são 3. Se eu continuar, são 4. Então, eu vou continuar. 4, 5, 6, certo? Aí, vamos lá. Eu vou colocar o número. Esse, obrigatoriamente, é o carbono 1. Não tem nem que discutir por causa da dupla. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Quem são os radicais que eu tenho? Então, aqui eu tenho 3 carbonos. Então, eu tenho aqui o propil. E aqui eu tenho um carbono, que é o metil. Aposto que você já decorou que um carbono é metil, né? Tanto, eu falei que tanta gente usar, a gente acaba decorando. Então, vamos lá, colocar em ordem alfabética. Então, agora o metil vem primeiro. Então, vai ser 4 metil. Aí eu tenho 3 propil. Acabaram os radicais?
Então, a cadeia principal, 6 é X, só que aí eu tenho que dizer que tem uma dupla. E eu tenho que dizer aonde está a dupla. A dupla, no meu caso, está no carbono 1. Então, X1N. Esse aí é o nome dele, ok? Tudo bem? Mais um, vamos lá? Gente, não se cansem de fazer. Quanto mais você fizer exemplos, mais você se forçar, mais você vai aprender aí. Bom, vamos lá. É nesse caso. Então, eu vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos, certo? Esse é o carbono 1, que está mais perto da ramificação. 2, 3 e 4. E aí, aqui sobrou um radical, que é o radical metil, ok? Então, o nome dele vai ser 2-metil. Cadeia principal são 4. Então, but, an e termina com o, certo? É esse último exemplo para você tentar fazer aí sozinho, tá bom? Então, bons estudos e continue treinando.